16 de março, pouco passa das 11, conversas com pedalada. Eu pedalo, os meus amigos fazem o favor de ouvir, e eu assim fico por aqui entretido a dizer algumas coisas e não me recordo do esforço físico de andar aqui a pedalar, e bem preciso. É por isso que eu começo sempre por agradecer àqueles que se mantêm desse lado a ouvir. Somos já um grupo muito jeitoso, de muitas centenas, felizmente, nestas manhãs de segunda a sexta, que eu a sábado e domingo estou de folga. Bom, eu ontem tinha dito que hoje ia falar sobre uma proposta que entreguei em 2008 na RTP e chamada Eusébio, o Rei da República. Durante uma data de anos estive caladinho em relação a isto, calado. Mas talvez tenha chegado a hora, agora, 13 anos depois, de abrir a boca e de contar aquilo que se passou. O diretor de programas da RTP é o mesmo, já esteve fora, mas voltou, devia ter trabalhado muito bem, porque voltou ao seu local, e chama-se José Fragoso, e quando eu falar em diretor de programas, é desse senhor que estou a falar, do que lá está agora, e que se chama José Fragoso. Pois muito bem, a história começa assim, se tiverem paciência de ouvir. E esta é a história que vai explicar, contar, narrar aos meus amigos porque é que a RTP não teve, na altura certa, uma série sobre um senhor chamado Eusébio da Silva Ferreira, mundialmente conhecido por Eusébio, e que, até da minha parte, que não sou apreciador de futebol, não sou adepto de nenhum clube, nunca fui aos jogos de futebol, até da minha parte, eu tinha carinho pelo Eusébio, e acho que todos os portugueses tinham. Todos os portugueses tinham. Enfim, portugueses. Ora bom, eu estava em 2008, lá para meio de 2000, enfim, em 2008, não me lembro em que altura do ano, numa localidade aqui ao pé, chamada Alpelentim, a jantar em casa de um amigo. E estavam lá mais pessoas. Puseram-se a discutir futebol. E eu, como não percebo nada de futebol, estava calado. E às tantas um deles diz: bem, a gente está para aqui a discutir futebol, este gajo em futebol é completamente analfabeto, portanto nem sabe de que é que estamos a falar e tal. E eu disse: completamente analfabeto não serei, porque eu ainda sei quem é o Eusébio. Oh, isso toda a gente sabe, disseram eles, pronto. E depois, mas eu sei mais qualquer coisa. Sei que o Eusébio veio de Moçambique. Eu depois já vou explicar porque é que eu sabia tanto. Sei que veio de Moçambique. Sei que, entre aspas, foi raptado por um senhor chamado Domingos Claudino, enquanto os papéis não estavam prontos, ou lá aquela coisa, para ele não ir para o Sporting e para ir para o Benfica. Sei que o esconderam no Algarve, num hotel. Sei que no Mundial de 66 até eu vi futebol, que já na altura não ligava para vida aquilo, até eu vi futebol à frente das montas, nem toda a gente tinha televisões. Os jogos do Eusébio, toda a gente se lembra daquela fotografia dele com um chapéu de Bobby, daqueles polícias londrinos. Enfim, do Eusébio eu sei que depois de sair do Benfica ainda jogou nos Estados Unidos, por isso é que ele fala inglês, e também sei que acabou no Beira-Mar e depois na União de Tomar. E aí é que a coisa... O quê? Este gajo é mesmo analfabeto. No União de Tomar, nunca jogou na União de Tomar. No Beira-Mar,
Eles achavam que sim e tal, e percebiam muito daquilo. Não iam tomar, não, e tal. Eu disse, olha que sim. Porque eu gosto de ler biografias, ou pelo menos de acompanhar, e eu tinha a ideia que sim. Disse, olha que sim, eu acho que sim e tal. E de repente, com todo o interesse que se pôs à volta de uma mesa de jantar, eu pensei na altura, tinha acabado de me vir embora da televisão por não ter aceito o que queriam, a maneira como queriam que eu começasse a fazer o género de coisas, ou seja, eu sempre fiz as coisas que eu inventei e queriam, e eu acho que sou bom a inventar, atores como eu há em cada esquina. Pessoas a inventar é que se calhar não há assim tantas como isso. E eu até lhes disse, lógico era vocês pedirem-me para eu inventar bonecos para a Praça da Alegria e porem aqui outros atores para não serem sempre os mesmos, mas eu inventar os bonecos e escrever as coisas e tal. Agora, contratarem uma empresa para escrever para mim, eu sempre escrevi para mim. Quem é que vai escrever? Isso não sabemos, é uma empresa. Ora, eu não podia aceitar de forma nenhuma ir fazer textos de uma pessoa que eu não sei quem é. E rapidamente isto andou cá dentro as rodanas. Estes gajos querem-me pôr a dizer coisas que eu não quero dizer. Mas perante o texto, tens que dizer. E disse, não, vamos fazer assim. Já cá estou há muito tempo. Se não se importam, eu vou-me embora. E vim. Não falo mais nomes, porque, pronto, e vim. E estava, enfim, a tentar, se não saía e tal, e perante aquilo, a conversa do Eusébio, disse, isto que era uma série de televisão. E disse, olha, meus amigos, eu vou no jantar, fiz um brinde, vou brindar a ideia que me deram. E desculpa lá, vou-me embora para casa, que eu ainda quero ir ver umas coisas. Vim para casa, fui à internet ver quem era o biógrafo do Eusébio, se havia biografias do Eusébio. E vi na internet que havia uma escrita por João Malheiro, de quem eu hoje sou amigo. Na altura não conhecia. Lá consegui o contacto do João Malheiro. Para mim era impensável escrever uma série sobre o Eusébio e não convidar o seu biógrafo. E foi uma simpatia, tanto que hoje somos amigos, porque ele é uma simpatia de pessoa, é daqueles gajos do Benfica, mas não tem uma pala, não é um fanático, é uma pessoa cordata, que se dá com toda a gente, quem eu só tenho a dizer bem. Se tem razão nos futebols e do gol fora, isso não sei que eu sou. Agora, em termos de caráter, tem razão de certeza. E então telefonei-lhe e disse, eu estou aqui com uma ideia, contei-lhe o que era, mas não dou nem mais um passo sem falar consigo. Se você estiver disponível. Eu disse, com certeza, então. Encontrámos-nos em Lisboa. Na altura, o João estava em programas da manhã na SIC, que eram produzidos por uma pessoa que foi meu amigo e que foi meu sócio. Eu disse no passado, foi meu amigo e foi meu sócio. Foi aí que eu aprendi que é melhor não montar sociedades com amigos, porque há um velho ditado que é o nunca sirvas a quem serviu, que se calhar é bom. E que na altura não era nem meu sócio, nem meu amigo, já há anos, e que nem gostava de mim, porque eu sou assim, digo as coisas. Creio que era por isso. De maneira que combinámos no fim do programa, lá num café ao pé, e a primeira coisa que eu tinha que lhe dizer, porque podia
enfim, as coisas não correram bem, foi, você sabe que eu não me dou com o dono da empresa para quem você está a fazer programas. E ele disse-me, sei, e por isso é que antes de vir aqui lhe disse a ele que vinha falar consigo. Porque eu tenho a minha vida. Eu disse, opa, temos gente. É uma pessoa de caráter. E começámos a falar. E eu vejo o Malheiro quase da lágrima no olho dizer-me, Guilherme, até que enfim que alguém se lembra de fazer uma série com o grande Eusébio. Mas disse isto de uma forma... E bem, bom, eu aqui no intervalo, quando cheguei a casa vi que ele tinha escrito a biografia e antes de lhe telefonar, no dia a seguir fui comprá-la, está ali, nas estantes dos meus livros. Ali comecei a ver e disse, grande série que vai sair daqui. Então, o João Malheiro e eu, há mais nomes que eu evito pôr para não, enfim, eu posso dizer o que me apetecer porque eu não vou trabalhar mais para a televisão. Começámos na conversa sobre o que podia ser, o que o Eusébio tinha feito, etc. Contou-me aquilo tudo, eu li a biografia e vim para casa e imaginei uma série. Imaginei uma história que era assim. Ao meio estava a realidade, a vida do Eusébio. De um lado, tudo ficção, era a história do país. Conta-me como foi, mas em português não com direitos comprados à Espanha, que é uma coisa aqui. História do país. E deste lado, sempre a correr ao lado do fio central, que era a realidade, a vida do próprio Eusébio, a história da imigração portuguesa. Histórias, a influência, o bom que era para aqueles que imigraram, ver em Portugal uma pessoa como o Eusébio, dar-lhes a hipótese de falarem do seu país. E contava a história daqueles que estão lá fora, não é, se calhar não é daqueles que estão a ouvir, será dos pais ou dos avós. Bom, agora há uma nova geração de imigrantes, mas pronto, aqui. E aqui era o que se passava cá dentro. Inventei os personagens todos. Na imigração era um casal de imigrantes que naquela época viviam, sabe-se onde, não é? Nos arredores de Paris, no Bidonville, e tinha histórias interessantes sobre como é que quando havia aqueles jogos onde o Eusébio, na Europa, onde o Eusébio brilhava, eles no dia a seguir andavam melhores e tal. E havia a luta da imigração aqui, sempre com os feitos do Eusébio, os relatos, ouvir o relato, etc. no meio. E daqui havia o país. Portanto, foi inventado uma senhora advogada, raro na altura, não é? Hoje são mais do que os homens, uma senhora advogada e ativista e divorciada, vejam bem, ou separada, porque... E os seus dramas, porque até para ir ao estrangeiro defender causas tinha que ter a autorização do marido, como era apenas separada, porque era assim o regime. Havia um escritório de advogados que era por cima de um café e onde se lia o jornal, a bola, etc. Havia o dono do café, que era dono de uma cadeia de cafés em Lisboa, a quem chamava o Botas, já estão a ver porquê, por causa do verdadeiro Botas, era apoiante do Botas. Havia 2 empregados de mesa, um deles ouvia mal da direita, só ouvia da esquerda, ouvia mal da direita. E porquê? Porque tinha ido esperar o Humberto Delgado à estação quando ele veio daquela sessão triunfal no Porto e tinha levado uma mocada da polícia que o deixou surdo de um ouvido. Enfim, havia a realidade do país, tudo ficção, quer no interior, quer no exterior com a imigração. E havia,
pelo meio, o fio condutor da série era o Eusébio. Ora, o Malheiro falou com o Eusébio, eu fui com o Malheiro, fomos os dois, falar com o advogado de Eusébio, que curiosamente é um sportinguista, o doutor Rogério Alves, que já foi bastonário dos advogados. Fomos falar com ele ao escritório em Lisboa, que viu a sinopse que eu tinha feito, a ideia, viu aquilo tudo, e pronto, defendia os direitos do Eusébio, são outras coisas, e que deu autorização, sim senhor. O Eusébio deu, pois estava o biógrafo metido, deu, e mais, e a série começava sempre por ter ali 20 segundos no início, antes de entrar o genérico, onde entrava o próprio Eusébio a falar com alguém e dizer, não, em 60 e tal, quando eu lá fui, marquei o gol, foi, e aquilo depois entrava o genérico, andava o tempo todo para trás e entrava-se na série. Mas o próprio Eusébio dava em cada episódio, digamos que o arranque da série, falando de realidade e falando o próprio da realidade. E tudo isto estava na série. Estavam os personagens, estava tudo. Encontrei numa cerimónia de entrega de qualquer coisa, de lançamento de um livro, creio eu, ou foi de um livro do João Malheiro, acho que sim. Encontrei o Eusébio e apresentei-me, nós não nos conhecíamos, o Malheiro já lá estava na mesa para o livro, e eu disse, olha, desculpe a ousadia, eu sou... E ele disse, o Malheiro já me falou em si, eu sei quem é, eu conhecia, por causa dos malucos do riso e de outras séries. O Malheiro já me falou em si, e fiquei perante um homem humilde que me diz assim, obrigado por se lembrarem de mim, isto é uma coisa, disse isso. E depois eu disse-lhe, agora vem aqui uma parte da história, que são coincidências. Um primo meu que faleceu há pouco tempo, faleceu no início desta pandemia, Domingos Claudino, aqui da Praia das Maçãs, era sobrinho do senhor Domingos Claudino, conhecido do Benfica, era o diretor do campo e daquelas coisas todas. E foi ele que escondeu o Eusébio no Algarve, enquanto as coisas papeladas não se resolviam. E eu disse, olha, sabe, eu não sou sobrinho do Domingos Claudino, mas é do outro lado da família, o meu primo, tenho um primo que é sobrinho do Domingos Claudino. O Domingos Claudino, o homem ficou, é o meu padrinho, esse é o meu padrinho em Portugal. E depois começou a puxar para a memória e disse-me a cor do carro, a marca do carro e a matrícula do carro com que o homem o foi buscar quando ele chegou a Lisboa. E disse, é o meu padrinho, eternamente grato a esse homem. E pronto, aquilo só tinha histórias para comover o país e interessantes para contar. Eu fiz a sinopse toda e fiz a biografia das personagens. Porque para escrever como deve ser, a gente não tem depois, não sei o quê, depois veio Manuel das Couves e disse, quem é o Manuel das Couves? E eu tinha a biografia de cada personagem, mesmo dos inventados. Manuel das Couves nasceu não sei onde e tal, e depois ficou com esta alcunha por isto assim, casou, teve filhos. É um gajo que gosta, não, para a época tinha que saber, gostava do regime, era quanto ao regime não dizia. Todas as personagens tinham uma biografia, porque a gente, quando vai escrever, os conheça bem. Não se pode pôr uma personagem que gostasse na altura, por exemplo, de Salazar, a dizer bem de uma greve, não é?
A não ser que alguns gostam e depois percebem que gostam de mal e tal, mas isso são as personagens mais bem trabalhadas e acontece e deve haver. Mas era assim que a coisa estava. Portanto, foi entregue, foi feita uma biografia de todas as personagens, foi contado um enredo. Aquilo começava com o Eusébio a chegar a Lisboa e acabaria nos dias de 2008. A série foi proposta em 2008 e era para estar pronta em 2010. Porquê? Para ser estreada em 2010. Não demora 2 anos a fazer. Era escrita, era gravada, atempadamente. Porquê? Porque em 2010 se comemorava o centenário da República. E a alcunha do Eusébio era o King, né? O rei. O Pantera Negra também, mas chamavam-lhe o rei. E por isso a série tinha que se chamar Eusébio, o Rei da República. Porque foi um rei durante a República. Além disso, em 2010 era o Mundial de Futebol na África do Sul. E, portanto, aquela série sobre o Eusébio, para alguém que estivesse na RTP, que tivesse 2 dedos de testa, para além dos 2 amigos ou 3 que o põem no lugar, só poderia ser um sucesso desde que fosse bem feita e bem escrita. Mas mais, era a grande oportunidade da cooperação entre a televisão pública portuguesa e dos países PALOP. Porque, como é óbvio, o protagonista desta série teria que ser um africano. Um jovem, mais do que um. Um para fazer de Eusébio em jovem, quando chegou a Lisboa. Outro, e depois outro. E até chegar à atualidade, que era o próprio Eusébio, que aparecia aquele bocadinho no princípio dos programas. Modéstia à parte, porque me lembrei, acho que era uma grande oportunidade para a RTP. O Malheiro é que telefonou, marcou, fomos lá, entreguei a sinopse. O seu diretor, que lá está, aquele que eu disse o nome, vou evitar dizer outra vez, viu e tal, e disse, pois é, pá, daqui a 2 anos é o centenário, é o Mundial, isto é o Eusébio, e depois sai-se com essa. É evidente que a RTP quer isto, pá. Só uma estação que não esteja no seu perfeito juízo é que não quer uma série sobre o Eusébio. E eu, claro, disse, parece que nos vamos entender. Eu não conhecia. Tinha estado com ele na SIC, mas ele era da informação, eu do entretenimento, não me lembrava dele, nem do nome, nada. E até fiquei, sim senhor. E pronto, até agora. Então agora vocês escrevem um episódio e mandam-me, que é para eu ver se a coisa está mais ou menos entendida, e depois negociamos para isto ir para a frente. E eu perguntei-lhe, até que episódio é que quer que eu escreva? Já tínhamos chegado a acordo que seriam 26 episódios, portanto não devia de ser mais, porque depois não se concentrava os grandes feitos do Eusébio. Cada programa tinha que ter um grande feito dele, e 26 ele ter esses feitos. Curiosamente, tenho um amigo que vive nos Estados Unidos, o Peter Calvete, que quando lhe contei isto, ele esteve cá e contei isto, e ele disse, e sabes uma coisa? Eu assisti a esse jogo em Paris. O pai dele era embaixador e ele estava em Paris e foi ver o futebol, que também não é apreciador, mas foi ver só por causa do Eusébio. Vejam bem a importância disto. Foi de um jogo qualquer que me relataram, não me lembro, e que era um exemplo que vinha na sinopse. Mas, nessa proposta, estava cada personagem, a biografia da personagem, e depois um 1zinho, um 2zinho, o que fosse, e cá em baixo, a justificação porque é que aquela personagem foi criada e qual era a importância que ia ter ao longo da série.
Estava tudo planeado. E perguntei então que episódio que é que escreva. Eram 26, já se tinha acordado. Portanto, já chegámos aí, já estávamos em, são 26, etc. Que episódio que é que eu escrevo? E o senhor vira-se, o senhor diretor de programas, escreva o número 1. É que você escreve o número 1 e é que eu vejo se consegue escrever aquilo ou não. E eu ainda disse, tenho certeza que era o número 1. Claro, que o número 1 é que se vê. Bom, eu aí andei para trás no que tinha dito antes, que era, percebi que ele não percebia nada do que estava a fazer. Porque nunca se pede o número 1. O número 1, qualquer fone escreve, tem uma ideia. Agora, se virasse para mim e dissesse, olha, escreva-me o 19. Aí é que ele ia ver se eu tinha aquilo na ideia. Sabia a história toda do que é que ia ser durante 26 e eu tinha que escrever o 19, ou o 11, ou o 23. O último não, porque a gente normalmente também é fácil fazer o último. Tem certeza? Claro, o primeiro. Eu não disse nada, mas vim para casa a dizer, estamos tramados porque este gajo não percebe nada disto. Não se pede o primeiro. Como acho que qualquer pessoa entende. Tem que pedir um lá para o meio e aí sim tem a ideia se o autor tem ou não tem a história toda dentro da cabeça e se consegue, se tem já repartida para o número de episódios e se sabe exatamente o que se vai passar em cada um. Mas pronto, foi o primeiro. Tive mais uma ou duas conversas com o João Malheiro, que me deu o nome de todos os jornalistas que estavam, o nome real, que estavam à espera de Eusébio quando o avião chegou de Moçambique. Deu-me para onde é que ele foi, contou-me a história toda com nomes reais. Eu tomei nota, vim para casa e escrevi. O episódio número 1. Começava por um grupo de jovens ingleses no Miradouro, em Lisboa. Não é mais que era aquele Miradouro do lado do Bairro Alto, Santa Catarina, São Pedro de Alcântara, não me lembro o nome daquilo. Começava aí, um quiosque que tem uma esplanada, Eusébio na conversa com o presidente do clube, da altura, que eu acho que já era este, e 30 segundos, não é? E na conversa, a conversa não interessava, era só ver-se a imagem, e vinha um grupo de estrangeiros, jovens, ingleses, para ali fora, e às tantas um para, fica, é o Eusébio e tal, e pede papel, lápis, pede não sei o quê aos outros e tal, e lá vai, para um autógrafo, e depois, shake hand with Eusébio, I never more watch my hand, e tal. Eu nunca mais vou lavar a minha mão, apertei a mão ao Eusébio e tal. E era assim que começava, estes 30 segundos de início, com o próprio Eusébio. Era uma imagem para ver a importância que o homem teve no mundo. E depois entrava o genérico, que já tinha uma música muito futebol, muito futebol, e uma letra que eu fiz que falava do Picasso e do Eusébio. E dizia, é um golo e um abraço, era o nome daquilo. Porque muitas vezes, tinha-me dito o Malheiro, o Eusébio marcava penaltis, marcava golo e depois ia abraçar o guarda-redes para o consolar, que tinha deixado entrar o golo. O guarda-redes da equipa adversária. Então é um golo e um abraço. Era o nome daquela letra com 2, 3 quadras, assim. Enfim, o genérico era cantado e tinha letra. E depois começava a história. Ele a chegar, os jornalistas e tal, o treinador, Autoglória, né? Menino é ouro, menino é ouro. E era assim que acabava.
quando lhe perguntavam, quando numa reunião perguntaram, veio o treinador, entra e diz: então o que é que achas do rapaz? Oh senhor, menino é ouro. Que acho que o homem era búlgaro ou assim uma coisa. Na sério, para escrever tudo, já não me lembro, é tudo, claro. E portanto, passava para o Algarve, Domingos Claudino, com ele no hotel, e com aquela peripécia, dizer: dá cá a roupa toda que é para mandar lavar. E mandou-lhe lavar a roupa toda, deixou só em fato de banho, que era para ele não fugir. Sou eu, Domingos Claudino, sou eu, daqui da churreira. Sou assim não foges. E tinha isto tudo, a primeira série. Então mandámos para a RTP, em 2008. Ainda não responderam, mas então o diretor foi-se embora, já voltou, já lá está outra vez. Também ainda só passaram 13 anos, não responderam. O homem, que lá está, este senhor que lá está, podia ter a hombridade de dizer: afinal não quero. Aquilo não estava mal escrito, porque quem está a falar já escreveu N séries com sucesso. Mas eu digo não estava mal escrito porque o Malheiro leu aquilo tudo. O Malheiro também escreve livros, atenção. Leu aquilo tudo, virou-se para mim e disse: poça, não se te pode contar nada, pá. Está aqui tudo. Grande história. Foi isto que ele disse. Mas o senhor lá nem respondeu. Nem respondeu. Põe uma pessoa a trabalhar, a escrever o episódio, tudo. Nem respondeu. Criançola. É uma criançola que ali está. Agora como é que deixam criançolas chegar ao cargo de diretor de programas do Serviço Público de Televisão? E depois, anos depois, ir voltá-lo. Bem, agora já não é tão criançola. Já passou mais uns anos. É esta a história de... Lembram-se de ontem ter dito que o Nicolau, quando eu lhe perguntei se a estação da minha vida iria ter sucesso, e ele respondeu-me: vai ter sucesso e estás tramado. Nunca mais te vão deixar fazer nada. Até amanhã.